As ações do Magazine Luiza acumulam uma queda de mais de 70% nos últimos 12 meses. E aí, será que chegou a hora de vender? Será que a empresa deixou de ser a queridinha dos analistas? É isso que a gente vai tentar responder para vocês nesse vídeo depois da vinheta. Bom, então primeiro vamos contextualizar aqui para vocês qual que é o histórico da Magazine Luiza no passado, um pouco mais longínquo. Se a gente for olhar a cotação das ações desde lá do ano de 2017, ou até mesmo muito mais para trás, ela era uma empresa até pouco expressiva, ninguém anotava muito as negociações na bolsa, mas de lá para cá, mais ou menos de uns 5 anos, ela começou a ser notada principalmente pelo seu marketplace digital e a sua posição mais agressiva nas vendas online. Isso fez com que a ação fosse ser negociada de R$1, né, tivesse partido de R$1 e atingiu R$26, então, ou seja, ela multiplicou 26 vezes se a gente for olhar somente de 2017 até o ano de 2020, até meados ali de 2020, foi perto do seu topo. Uma ação que multiplica 26 vezes é considerada uma das principais ações na bolsa. O Ibovespa não chegou nem perto disso. Agora, se a gente for olhar o desempenho de 26, ela caiu para R$7, ou seja, uma queda de mais de 70%. No entanto, vejam, se ela foi cotada a R$1 em 2017, você ainda tem uma valorização de 7 vezes o preço dela em 2017. Poucas ações fizeram isso nesse período, então isso é importante notar. Mas vamos lá, como que a empresa poderia ser analisada através dos preços que ela estava sendo negociada em 2020 ou até mesmo hoje? Então, alguns pontos aqui que a gente tem que notar. Primeiro, ela era uma empresa vista como de forte crescimento, muito agressiva no crescimento dos lucros e por isso mesmo ela tinha múltiplos elevados. O que a gente entende como múltiplos elevados? O primeiro indicador que a gente gosta muito de olhar é a razão preço-lucro. Então eu pego o lucro por ação, o preço por ação e divido pelo lucro que ela tem. Isso me dá uma ideia de quantos anos eu preciso de lucro para que a empresa consiga se pagar. Ela já foi negociada a mais de 100 vezes o lucro. Isso é um múltiplo bastante esticado para padrões que a gente pode comparar até com empresas de tecnologia norte-americana. Geralmente esse tipo de empresa costuma ter um múltiplo assim porque acredita-se que a empresa vai continuar entregando bons resultados cada vez maiores e numa tocada exponencial, multiplicando em diversas vezes o resultado da empresa ao longo de breves anos. Sendo assim, a gente pode dizer que existia uma grande expectativa pelo resultado das empresas. A Magazine Luiza era vista como uma grande queridinha. Todos os analistas recomendavam compra e muitos investidores faziam apostas nela, porque a tendência de alta ela era sempre respeitada, os lucros sempre crescentes, então a subida das ações corroborava ou fazia sentido porque os fundamentos dela, os resultados, os lucros também sempre cresciam, ou seja, ela entregava aquilo que ela prometia, então a cotação das ações era um simples reflexo. Mas, novamente aqui vamos notar, a expectativa sobre essa empresa ela era muito elevada. Então, se era assim, por que as ações da Magazine Luiza caíram e caíram tanto? O primeiro ponto que eu falei, como a expectativa era muito elevada, você tem alguns fatores que aconteceram no passado mais recente que causaram esse trigger de uma venda mais massiva das ações. O primeiro deles, o último resultado não veio bom aos olhos dos analistas e dos investidores. A empresa quase não teve lucro. E não foi esse o pior dos casos. O ponto principal é que a margem foi muito comprimida em razão dos custos. Inflação muito alta e a empresa está tendo que vender os produtos praticamente no preço que ela consegue comprar. Então ela não está conseguindo ter um lucro saudável, mesmo com um volume de vendas elevado. Ou seja, o lucro passou a cair ao invés de ter um aumento exponencial. E por isso mesmo foi punida, severamente punida pelo mercado. Vale dizer que esse aqui não é um caso apenas da Magazine Luiza. Se a gente for pegar outras ações do varejo, Via Varejo, Lojas Americanas, dentre outras que são tanto de varejo como de tecnologia,
também sofreram bastante. Essa questão de varejo com tecnologia é porque aqui no Brasil existe uma correlação relativamente alta com essas empresas de varejo com o setor de tecnologia norte-americano. Geralmente, quando essas empresas têm uma evolução nos seus preços, as ações de varejo, as ações de tecnologia norte-americana também estão tendo. Então elas são vistas como uma empresa de forte crescimento, apesar de não distribuírem muitos dividendos, elas crescem muito rápido, então são vistas como empresas que têm essa característica. Elas vão crescer muito a sua base de clientes, elas vão crescer como empresa, e aí por isso mesmo as ações se valorizam. E a gente entrou num ambiente macroeconômico muito mais desafiador para esse tipo de empresa. Porque a gente está tendo subida de juros aqui no Brasil, que já está ocorrendo de uma maneira bem forte, e a gente tem uma perspectiva de subida de juros também nos Estados Unidos. Esse tipo de empresa, que é de crescimento, que precisa de um capital mais intensivo e que geralmente os investidores apostam quando a aversão a risco está totalmente desligada, ou seja, juros mais baixos, elas sofrem muito. Elas são penalizadas quando o mercado inverte a sua ótica e a gente passa a ter uma elevação da taxa de juros. Então a liquidez é meio que como se enxugasse para elas e isso acaba depreciando todas. Então se você for ver mesmo o índice Nasdaq, que é o índice norte-americano de tecnologia, como as principais varejistas brasileiras, todos caíram, assim como a Magazine Luiza. Então esse não é um caso isolado. Apesar de que quando a gente olha os fundamentos delas, como eu falei aqui, a gente pode notar que as margens estão sim mais comprimidas, um cenário macro mais desafiador, com um crescimento tanto dos lucros quanto da receita também muito mais... crescimento dos lucros e da receita de maneira muito mais conservadora do que a gente viu os investidores apostando há uns tempinhos atrás. Então agora vamos responder a pergunta, e aí, a Magazine Luiza vai quebrar? Claro que a gente nunca pode responder categoricamente se alguma empresa vai quebrar ou não, mas se a gente for olhar o balanço dela, ou seja, aquilo que ela tem de disponibilidade, de caixa versus o que ela tem de dívida, a gente pode ver que ela tem um caixa relativamente confortável, uma dívida relativamente baixa, então, tecnicamente falando, é baixa a probabilidade também da empresa vir passar por dificuldades financeiras. O que a gente teve aqui, majoritariamente, foi uma quebra de expectativa quanto ao crescimento dos lucros e resultados. Porém, ainda muito longe, remoto, a possibilidade dela vir a quebrar ou passar por alguma dificuldade financeira. Então vamos responder a pergunta, o que fazer com as ações da Magazine Luiza agora? Primeiro vamos falar que todas as informações que eu falei aqui desse vídeo eu peguei de dois relatórios, um sendo da XP e o outro sendo da Levante, ambas casas homologadas pela XP e de analistas muito respeitados no mercado. Todas as informações que eu dei aqui, a questão do cenário macroeconômico, compressão de margens, até mesmo a questão do histórico da empresa, foram embasados nestes relatórios da XP e da Levante. Em ambos os casos, a recomendação para as ações da Magazine Luiza é neutra, ou seja, nem de compra, nem de venda. Então quem tem pode simplesmente manter os papéis e quem está fora, a recomendação é ainda não é o momento de entrar. Claro que isso pode mudar, tá? As análises, elas costumam ter alguma mudança de recomendação, podem acontecer a cada 2, a cada 3 meses, ou tiver alguma mudança mais de curto prazo, até mesmo antes. Tá bom? Mas por enquanto a recomendação dessas duas casas para as ações da Magazine Luiza é neutra. Bom, então se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma nos seus investimentos, por favor, dê o seu like e a gente se vê na próxima.